Deus seja sempre louvado. Amém. Meus amigos e irmãos, vamos ler novamente a palavra de Deus nesta manhã, em 1 Coríntios, capítulo 2. O título da palavra é O Caráter da Pregação de Paulo em Corinto. Vamos ler. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, veja aqui que a revelação da palavra de Deus é pelo Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então não confie no homem, na sabedoria humana, no estudo teológico, porque o estudo teológico, ele tem as suas vertentes, tem as suas correntes ideológicas. Você pode observar nas redes sociais as discussões, doutor de uma teologia, doutor formado em outra escola, os doutores se confrontando entre si. Então não confie no homem, como está escrito no Salmo escrito assim, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Confiar no homem de que maneira? Confiar nos estudos humanos. Aqui Paulo explica sobre a sabedoria humana. Ele não foi aos Coríntios, a sua pregação não consistiu em sabedoria humana, mas no poder, na virtude da palavra de Deus. Então, vamos ler novamente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então é Deus que pode nos revelar. E a palavra tem que ser pregada pela inspiração, pelo Espírito Santo. Não pode confiar em sabedoria humana, começar a colocar a sua própria sabedoria, que estudou isso, estudou aquilo, a teologia. Não, Deus revela aos simples. Aos simples o Senhor abre a boca em mistérios das coisas de Deus. Então, creia. Busque de Deus o conhecimento, o entendimento espiritual. Glória a Deus, porque a Bíblia ela é envolta em mistérios. E não é pela carne, não é pela escola que você vai compreender ela. Não tem escola no mundo para compreender as Escrituras, mas a revelação de Deus. Se você sabe ler, escrever, ou mesmo que você não saiba ler, quando você ouve a palavra de Deus, Deus te dará o discernimento espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nós não recebemos o espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele se baseia naqueles estudos, nas suas pesquisas, na sua imaginação e nas suas teorias. Cada um tira uma teoria. Pega aí nas redes sociais 4 doutores em teologia. Às vezes, na mesma igreja, eles têm ideologias diferentes. É escola de A, escola de B. Então, não dá. Eles não estão na mesma denominação. Pega aí 4 denominações diferentes como exemplo e você vê que cada um, pelo seu estudo, pelo seu doutorado, puxa a sardinha para a sua brasa, puxa para a sua denominação. Então não confieis na sabedoria humana, não confieis no estudo da teologia, querendo saber por títulos de doutor, por títulos de faculdade, de universidade. Não é dessa forma. Pode até te ajudar, não que você não possa estudar. É bom que estude e busque conhecimento de tudo, das coisas, mas a palavra de Deus é pela inspiração de Deus. Ela foi escrita pela inspiração, pelo Espírito Santo de Deus, revelada aos seus servos, às pessoas, e elas foram sendo compiladas e chegaram até nós, foram escritas através do tempo. E hoje, se ela chega, ela tem poder, a palavra de Deus é viva. Se o Senhor mandar a palavra na congregação e falar que é vida, é vida. O Senhor levanta, o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor não deixa cair por terra a sua palavra, porque a palavra ela é espiritual e ela é profética. Ele pode profetizar e dar um prazo para você, dizer que até tal dia, daqui tantos dias, isso é profecia. Prove o Espírito. Está escrito na palavra que pode ler a palavra 2 ou 3 e os demais julgue pelo Espírito. Receba a palavra, tenha fé e acredite em Deus, na sua palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É isso que estava dizendo. A palavra de Deus ela é discernida espiritualmente. E isso não é capacidade intelectual da pessoa que lê ou da pessoa que prega, mas é a misericórdia de Deus. Alguém pode pregar a palavra para você, uma pessoa que não saiba nem ler, mas pode estar cheio do Espírito Santo e de palavras boas, palavra de salvação e falar de Jesus Cristo, melhor do que um doutor. Deus abre a sua boca e vai desfilhando, descendo, derramando a sua palavra nos seus lábios e ele vai falando dos mistérios de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então aqui está dizendo que aquele que é espiritual e busca de Deus, ele discerne bem tudo, ele entende bem tudo. Discernir é entender, compreender, ele compreende bem tudo. E ele de ninguém é discernido, de ninguém ele é compreendido. Aquele que está na carne não compreende aquilo que é do Espírito de Deus. Não adianta. Você pode falar pelo Espírito e ele fica buscando pela carne. Ele fica vendo isso ou aquilo e reparando, criticando e fica na sua carne, no seu inchaço carnal. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem pode instruir Deus? Quem disse para Deus, faça assim ou faça assado? Não, faça-se, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Guia-me, Senhor, no caminho da justiça e da salvação. Mas nós temos a mente de Cristo, para encerrar a última linha. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, rogue a Deus a misericórdia, a compreensão da sua palavra.
No Salmo número 118, é o menor salmo, aliás, é um salmo, não é o menor salmo, o menor é o 117. Então, o 118, curiosamente, como um estudo, uma curiosidade bíblica, está no centro da Bíblia, né? Entre o 117 e o 119. O 117 o menor e o 119 o maior salmo. E ali no centro, no 118, no versículo, no centro dele está escrito: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Mas como confiar no homem? É confiar no homem pela revelação, ele querendo introduzir conhecimento da palavra de Deus por estudo próprio. Não que seja proibido estudar, fica bem claro isso. É bom o estudo, mas não se fie no estudo, mas busque a guia e a revelação espiritual, a revelação da palavra de Deus, porquanto, como está escrito aqui, ela se discerne espiritualmente. E Paulo disse aqui, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E Paulo era um homem sábio, um homem que falava vários idiomas e estudado e formado sob Gamaliel. Ele era um discípulo de Gamaliel. Ele estudou, era um homem teologicamente sábio, mas ele disse: reputei tudo como esterco, quando conheceu a Cristo e quando o Senhor foi revelando os mistérios para ele. E foi um homem que foi até arrebatado ao terceiro céu. Você já ouviu isso? Ele fala: e houve um homem, se pela carne não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas maravilhosas e palavras inefáveis que não era para falar aos homens. Palavras maravilhosas, coisas maravilhosas, e ele viu e provou, e o Senhor o preparou, e Paulo pregou ao gentio, e navegou, e sofreu naufrágio, sofreu pedras, foi apedrejado, sofreu açoites por amor de Cristo. Quando aquela luz raiou diante dele, Jesus Cristo, ele ficou cego e umas escamas caíram diante dos seus olhos, nos seus olhos, e nada podia ver, até que Deus, Jesus Cristo, enviou Ananias para ir orar para Paulo e pôr as mãos sobre a sua cabeça, e aquelas escamas caíram dos seus olhos e ele passou a ver. Ou seja, ele ali simboliza que o Senhor abriu os seus olhos espirituais para compreender as coisas de Deus. E todos os seus estudos e ensinamentos que ele recebeu, ele reputou como esterco, que não valia nada para o propósito que ele precisava falar de Jesus Cristo, com poder e com virtude. O Senhor operava nele poderosamente, com sinais, com milagres, com visões. Uma serpente mordeu seu braço e ele tranquilamente foi e derrubou ela na fogueira. Não se desesperou, uma serpente muito venenosa, e todos se admiraram daquele quadro, daquilo que estavam vendo, daquele milagre, pois nada aconteceu com ele. Então, fique firme, não confie nas coisas da sabedoria humana, mas nas coisas de Deus, pela revelação espiritual. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então está escrito aqui em 1 Coríntios, Novo Testamento, no capítulo 2. É o caráter da pregação de Paulo. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.